Você vai assistir agora Hora da Verdade. Oferecimento Café Caldense. Tem sabor de felicidade. Para ter saúde hoje em dia é muito fácil. Basta manter uma dieta equilibrada, com muitas frutas e vegetais e evitar o excesso de peso e de gordura. Além disso, entre numa academia, já que a prática de exercícios físicos é essencial. Importante também ter um personal trainer acompanhando para evitar lesões, sendo indicado também um ortopedista antes de iniciar os seus tratamentos e treinamentos, na verdade. Não se esqueça também de fazer pilates e também fisioterapia. Se for homem, consulte anualmente, no mínimo, um urologista e, se mulher, a ginecologista. Se tiver mais de 60 anos, o geriatra também é aconselhável. Um check-up médico anual com aquela bateria de exames também é recomendável. Manter o controle emocional, não se esqueça, é prioritário. Assim, marque sessões de terapia com um psicólogo. Trabalhar é bom, mas viajar pelo menos 2 vezes ao ano para destinos diferentes lhe ajuda a recarregar as baterias. Assim, tire um tempo para cuidar da mente e do espírito. Experimente um spa, faça meditação, yoga ou busque uma religião. Que tal um ano sabático? Não se esqueça também de beber 2 litros de água por dia e do protetor solar, além de tomar um chazinho antes de dormir, pois um sono tranquilo e relaxante é fundamental. Cuidado com o açúcar e com o sal também. E lembre-se de consultar um cardiologista para ver como anda ou bate o seu coração. Evite desgastes nos relacionamentos, lembrando que existem hoje profissionais que podem lhe auxiliar. Não se esqueça de que a saúde começa pelos dentes, por isso vá ao dentista regularmente. Como usamos em demasia hoje os celulares e computadores, veja também periodicamente como está a sua visão na consulta com o oftalmologista. Que tal também ter um pet em casa para lhe fazer companhia e lhe atenuar o desgaste da vida moderna? No final das contas, busque manter o equilíbrio físico, mental, espiritual, sexual, social e psíquico. Fácil, não? Basta querer, pois motivação é tudo. Como é que é? Você anda desmotivado? O que você está esperando para procurar um coach? Muito boa noite para você, saúde, né? Principalmente depois dessa descrição que eu fiz aí para você manter a sua saúde geral em dia, né? E a gente está começando o programa com certeza, com a graça de Deus, com muita saúde aqui e se Deus quiser, e tenho certeza que Ele quer, com muita saúde aí para você também. Hoje, segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, ao vivo em cores para todo o Brasil, mais uma edição do Hora da Verdade, que nessa noite tem, né, uma entrevista sobre saúde. Isso, quando a gente fala em saúde em Poços de Caldas, a gente lembra diretamente da Santa Casa e nós vamos conversar aqui com o superintendente da Santa Casa, o Ricardo Sá. Eu vou apresentá-lo já, ele tem 63 anos, está desde março de 2020 na Santa Casa de Misericórdia de Poços. Tem 38 anos de experiência em administração hospitalar, formado em administração pela Faculdade Simonsen, no Rio de Janeiro. Foi diretor da filial da Intermédica Sistema de Saúde, executivo também da vice-presidência do Grupo Notre Dame Intermédica em São Paulo. CEO, administrador geral do Hospital Santa Genoveva em Uberlândia, sendo ainda diretor administrativo financeiro do Hospital Nasser Fayad em Catalão, em Goiás. Boa noite, Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa noite. Um prazer enorme. E eu queria começar lá na sua infância. Olha só onde eu fui. Longe, hein? Não tão longe assim. Longe. Mas quando você era criança, que aí, vamos dizer, os seus pais perguntavam para você, o que você quer ser quando crescer? Aí você já dizia, eu quero ser superintendente, gestor de hospital. É basicamente isso, Ricardo? Não bem assim. Eu sempre tive uma paixão muito grande pela atividade médica. Sempre tive uma paixão muito grande. Entretanto, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui tomando muito gosto por gestão.
fui me interessando cada vez mais por gestão, fui me interessando cada vez mais por números, fui adquirindo facilidade com números, mas nunca esquecendo aquele amor que eu tinha pela questão da medicina, né? Foi quando então eu decidi fazer administração de empresas, mas sempre com foco na questão da saúde. Eu fui um dos primeiros administradores no curso, realizar o curso de gestão em saúde dentro da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, a Fiocruz. A Fiocruz foi a primeira entidade pública no Brasil a oferecer o curso de gestão em saúde, a primeira. Ninguém mais tinha, foi a Fiocruz, no Rio de Janeiro. E eu fiz parte da segunda turma. Então, essa coisa é bem antiga dentro de mim, né? Eu fui fazer o curso da Fiocruz quando eu estava ainda encerrando o meu curso de administração de empresas. Então, essa coisa vem incutida mais ou menos dentro de mim há muito tempo. Então, eu busquei aliar a paixão pela coisa da medicina junto com um interesse muito grande em ser executivo. Por isso eu fiz administração de empresas. E a minha vida inteira, desde que eu terminei essa minha pós-graduação em gestão de saúde dentro da Fiocruz, dentro da segunda turma, como eu disse, foi a primeira entidade pública no Brasil a oferecer esse curso de gestão à saúde para quem para quem tivesse interesse, podia ser de qualquer formação superior. Naquela época, qualquer um poderia fazer. Hoje a coisa já é mais orientada. Então, consegui, de lá para cá eu vim fazendo vários outros cursos de aperfeiçoamento. Fiz MBA em gestão financeira, fiz MBA em gestão de empresas, com foco na saúde. Fiz MBA em Balance Scorecard, que é uma ferramenta extremamente moderna que auxilia a gestão de qualquer tipo de empresa, e sempre aplicando os meus estudos, estudo muito, estudo até hoje, com 63 anos de idade, continuo estudando muito, e sempre estudando voltado para ter cada vez mais conhecimento na cultura da gestão da saúde. Eu costumo, quando eu li o seu currículo aqui e tal, e em casa, e observei toda a sua experiência aí de 38 anos. 43. Agora já aumentou? Já aumentou, 43. Porque a gente tinha 36, já foi para 43, deu um salto rápido. Agora são 43. 43. Com 63 anos, na verdade, comecei com 20 anos de idade. Tá bom. 43 anos de experiência nessa área. E eu fico imaginando que tendo a certeza absoluta que é extremamente difícil a gestão de empresas de uma maneira geral, inclusive num país chamado Brasil, onde as variáveis são inúmeras, né? E mais ainda quando você é gestor de um hospital ou de qualquer coisa ligada à saúde, qualquer empresa ligada à saúde. Porque além de você lidar com aspectos técnicos que são importantes e tal, você não lida, talvez se eu estiver equivocado você me corrija, mas você não lida, por exemplo, com produção, no sentido, olha, vou aumentar a produção. Você na verdade lida com a sensibilidade humana. Então reunir as duas coisas não é uma atividade muito fácil, né? Não, eu me reporto muito a uma entrevista que, uma ocasião, o mega empresário Antônio Hermílio de Moraes, que acho que todo mundo conhece, Antônio Hermílio de Moraes, ele, não sei se você tem conhecimento, ele chegou a ser o principal executivo, ele puxou para si a responsabilidade da Beneficência Portuguesa de São Paulo, a chamada BP. Eu conheço a Beneficência Portuguesa de São Paulo antes e depois do exercício de gestão do Antônio Hermílio de Moraes. Antes, aquele hospital estava sucumbindo. Parecia um verdadeiro museu de horrores. Era horrível, horrível. Dava um certo receio entrar dentro daquele hospital. Um mundo de hospital, um gigante, mas dava um certo receio de entrar. Tamanho o abandono administrativo daquilo. Antônio Hermílio de Moraes entrou, não colocou um centavo da riqueza dele lá dentro, não colocou nenhum centavo, fez um exercício de gestão extremamente profissional, fez um verdadeiro resgate das condições de funcionamento daquele hospital, e hoje eu diria para você, sem medo de errar, que é um hospital modelo e exemplar
para todo o Brasil. Extremamente moderno, extremamente capacitado, cresceu ainda mais do que aquilo que já era muito grande, tecnologia de ponta em todos os departamentos, médicos de primeira linha, uma bagagem de qualidade de assistência médica excepcional. Entretanto, o Antônio Hermílio de Moraes, uma ocasião quando ele foi entrevistado, assim como nós estamos aqui agora, para um jornalista em São Paulo, o jornalista perguntou para ele: doutor Antônio, o senhor é um mega empresário, o senhor atua em várias frentes de negócio do Brasil, o senhor é talvez, se não o maior, mas um dos maiores empreendedores em vários segmentos de produção, produtivos do Brasil, e até bancos o senhor tem, porque o Banco Votorantim nasceu dele. Até bancos o senhor tem. E, no entanto, o senhor, de um tempo para cá, de alguns anos para cá, o senhor resolveu ser diretor da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e o senhor conseguiu o resgate dessa instituição. Como é que é isso? Ele respondeu mais ou menos o seguinte: olha, eu pensei que eu tinha pleno conhecimento de tudo sobre gestão de empresas na minha vida, mas eu percebi que ser executivo de um hospital é algo que ia muito além das minhas condições de conhecimento. Fazendo a gestão da Beneficência Portuguesa, eu aprendi de fato o que é fazer gestão de empresa, porque não é, ele falou exatamente assim, não é como fabricar um helicóptero, não é como fabricar um automóvel, não é como produzir cimento. Dentro do hospital a gente lida com a angústia humana 24 horas por dia. Então ele disse que ali ele foi realmente aprender o que é fazer gestão de empresa e de pessoas. E eu tenho certeza disso, até porque acho assim, a função que você exerce é uma função, eu considero de extrema importância, ainda mais por um hospital como a Santa Casa de Misericórdia, sim, que tem uma história aí no município de mais de 100 anos, né, de história. Sexta-feira agora nós vamos fazer 118 anos. 118 anos, né? E naquele espaço ali parece que vocês estão há 60 anos, né? 64 anos. 60 e poucos anos, né? 60 anos. 60 anos, eu acho. 60 anos desse vou ano. Completar esse ano. Agora, vamos falar então da Santa Casa de Poços de Caldas, né, que é o foco principal do nosso programa, com relação a essa questão da saúde financeira, né? Eu lembro até eu sempre que fui ao Hospital Santa Casa, não só por experiências pessoais, mas também por experiências de parentes, eu sempre fui muito bem atendido, não tenho um senão a colocar ao longo do tempo. Poderia ter acontecido, porque é natural, né? Claro. Mas comigo, graças ao bom Deus, não aconteceu, e eu tenho assim uma profunda gratidão pela Santa Casa e pelos meus parentes e tal. Agora, aí eu lembro de uma placa que, se não me engano, está dentro do hospital até hoje, que dizia mais ou menos assim, eu não me lembro, o hospital, o paciente vai bem quando o hospital passa bem, alguma coisa assim desse gênero. O cliente vai bem quando o hospital passa bem. Passa bem. O hospital da Santa Casa hoje passa bem? No momento, não. Infelizmente não. Infelizmente não. Então vamos falar por que o hospital não está passando bem no tamanho. Qual que é os sintomas e qual que é o tratamento para essa situação? Olha, em 2020, quando eu cheguei, foi um ano de aperto financeiro muito forte que foi realizado na Santa Casa. Não sei se você lembra, eu comecei exatamente dia 16 de março de 2020. E, obviamente, debrucei sobre toda a interpretação da Santa Casa. Na primeira semana do mês de maio daquele ano, ou seja, um mês e meio depois, mais ou menos, nós fizemos a dispensa de 200 funcionários. Exatamente 200 funcionários foram dispensados. Mas é um choque de gestão quase. Foi um choque de gestão. Além disso, né, de 200 funcionários terem sido dispensados, importante ressaltar que naquela ocasião nenhum leito foi fechado. Absolutamente nenhum leito dentro da Santa Casa foi diminuído ou fechado por conta da saída desses 200 funcionários. Não foi só a dispensa dos funcionários que trouxe um fôlego a mais na Santa Casa. Várias políticas dentro da instituição foram modificadas, como política de compras, política de armazenamento de medicamentos e materiais, a própria política de gestão de utilização de medicamentos e materiais dentro da Santa Casa foi revista, vários contratos de prestação de serviços foram reavaliados e redimensionados, né?
várias coisas foram feitas a nível de melhoria de processos, trazendo até vantagem financeira para a instituição, né? Ou seja, melhoramos processos objetivando a vantagem da economicidade. Quando você fala de economicidade, obviamente você está falando de custeio. Eu vou lhe dar um exemplo. O nosso laboratório, o primeiro departamento que eu fui medir como unidade produtiva foi o nosso laboratório de análises clínicas. Naquela ocasião, nós percebemos que o nosso laboratório gerava um déficit mensal negativo da ordem de R$150 mil por mês. Imagina você sendo proprietário de um negócio, um pequeno negócio, e esse negócio te gera um prejuízo mensal da ordem de R$150 mil por mês. Você quebra, inexorável. Então, aqueles 150 mil negativos se misturavam a vários outros problemas dentro da Santa Casa, o que levava a Santa Casa a ter um déficit primário muito grande ao final de cada ano. E o primeiro departamento que sofreu intervenção de gestão, por minha parte, foi justamente o Laboratório de Análises Clínicas. Eu chamei a Marli, que é a chefe do laboratório, era naquela ocasião e continua sendo até hoje, e falei para a Marli, ou a gente muda a cara e o jeito do laboratório trabalhar, ou então eu vou ser obrigado a terceirizar o laboratório. Eu me desfaço dos funcionários, terceirizo o laboratório e vou querer que esse laboratório apenas trabalhe e não me gere despesa. Ele pode ficar com o resultado da atividade dele aqui dentro. Se eu conseguir eliminar essa despesa, Marli, empatando 0 a 0, eu pelo menos tiro 150 mil de prejuízo primário dos N prejuízos que a Santa Casa tem dentro de si. A Marli, num ato muito corajoso, me pediu um prazo de 6 meses para que, com a minha ajuda, a gente pudesse fazer toda uma revisão de processo dentro do laboratório. 6 meses depois, o laboratório estava empatando receita com despesa, 0 a 0. Hoje, o laboratório me gera um resultado positivo, médio, mensal, da ordem de R$80 mil por mês. Quer dizer, isso é gestão de um departamento, de apenas um único departamento. A Santa Casa agora, pela primeira vez, ela consegue entender o que é custo em cada departamento. A Santa Casa, antigamente, ela pegava o volume de dinheiro do ano que ela trabalhava versus o volume de dinheiro de despesas que ela tinha e fazia aquela conta de equação do tipo, estou fechando no vermelho. A Santa Casa vinha historicamente fechando no vermelho há muito e muito tempo. Tanto que, anualmente, era comum ela ir aos bancos, pegar dinheiro emprestado para poder cobrir seus déficits primários ano a ano. Somente no final, para você ter uma percepção, só no final do ano de 2019 e início de 2020, antes que eu chegasse na Santa Casa foi ao mercado financeiro buscar 15 milhões de reais para cobrir seus déficits primários. 15 milhões. Eu herdei essa dívida assim que eu entrei em março, né? E venho administrando essa dívida até agora, porque você não consegue rapidamente equacionar 15 milhões de dívida. Então a gente vem pagando isso aos bancos mensalmente. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente está conseguindo resgatar algumas atividades dentro da Santa Casa, mas é um trabalho muito difícil de ser realizado, muito difícil. Em 2020, nós conseguimos fechar a Santa Casa, depois de todas as reformas, né, digamos que foram feitas dentro da Santa Casa, departamento a departamento, nós conseguimos fechar a Santa Casa com um resultado positivo de R$400 mil. Toda a Santa Casa fechou com um resultado positivo de R$400 mil. Nossa, foi uma alegria dentro da Santa Casa. Nossa, depois de quase 15, 20 anos, a Santa Casa veio a ter um lucro de R$400 mil. R$400 mil para uma entidade do tamanho da Santa Casa não é absolutamente nada. Aquilo se dilui dentro da Santa Casa com uma facilidade imensa. Entretanto, com o problema do coronavírus, né, houve um problema gravíssimo dentro, não só desta Santa Casa, como todas as Santas Casas. Ricardo, eu vou te interromper, claro, né, nessa passagem para a gente fazer o primeiro intervalo do programa. Então vamos lá, só para a gente recuperar. Você contou um pouquinho o antes
E agora nós chegamos na pandemia, que realmente deve ter impactado Perfeito. demais todas as Santas Casas, inclusive aqui. O Ricardo Sá, superintendente da Santa Casa, vai contar para a gente como é que foi essa história do impacto da pandemia na Santa Casa de Misericórdia aqui em Poços de Caldas. Não saia daí. Plano São Luís, o plano funerário de... Estamos de volta no Hora da Verdade com a gente, o Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas, o plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região, o apoio aos convalescentes com carro que leva, busca em consultas e exames exames médicos. Tem a maior rede de convênio com o Hospital da Santa Casa, com todas as especialidades médicas, dentistas, exames e descontos no comércio local. Conheça os planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís, esse é de Poços, esse tenho certeza você confia. Avenida Francisco Salles e o telefone 86-3042-248. Avenida Francisco Salles 86, o telefone, né? É o 3042-2480. Estamos aqui com o Ricardo Sá, superintendente da Santa Casa. A gente chegou na pandemia, né? Ou seja, como a pandemia impactou aí o Hospital da Santa Casa. William, nós, Santa Casa de Poços de Caldas, fazemos parte de um grupo, uma entidade chamada Federasantas, que agrega dentro de si todas as Santas Casas de Minas Gerais. Eu não sei se vocês e seu público sabem, mas o estado de Minas Gerais é o estado que concentra a maior quantidade de Santas Casas do país. O maior número de concentração de Santas Casas estão no estado de Minas Gerais. Então, essa entidade Federasantas, ela agrega todas as Santas Casas do Brasil, de Minas Gerais. Todas as Santas Casas de Minas Gerais, sem exceção, estão com severos problemas financeiros, severíssimos. E, notoriamente, causados por conta da questão da epidemia do coronavírus, né? O que ocorre? Foi identificado que a pior inflação que houve ao longo desse período de 1 ano e meio, que nós temos aí de presença do coronavírus, digamos, né? Vai fazer 2 anos agora, mas os últimos 18 meses foram os piores. A pior inflação que o mundo viu foi a inflação médica. Não houve nenhuma inflação maior que a inflação médica, por causa do coronavírus. O que você chama de inflação médica aí? Custo de tudo que você possa imaginar. Os custos? Os custos de tudo que você possa imaginar. De todos os insumos? Todos os equipamentos e insumos, tudo subiu extraordinariamente. Extraordinariamente. Vou lhe dar um exemplo que eu costumo usar muitas vezes que eu falo sobre esse tema. Existe um medicamento básico dentro do kit COVID, né, para poder auxiliar o processo respiratório do paciente, que é um medicamento chamado fentanila. A fentanila, medido isso aqui na Santa Casa de Poços de Caldas, a fentanila, num período de 6 meses, teve uma inflação de 585%. Desculpe a pergunta, mas já que ela cabe dentro dessa situação, na questão da medicina, também essa lei, você que é administrador, a lei da oferta e da procura também cai nessa história da mesma forma? Com certeza, com certeza. Quer dizer, não existe, ou inexiste, uma questão assim, tipo... Eu não sei se eu vou usar uma palavra certa. Não existe uma questão humanitária, às vezes, não dentro existe, infelizmente não. Não, pelo contrário. Pelo contrário. É um mercado, é uma atividade mercadológica. Agressiva. Muito agressiva, muito agressiva. Eu costumo dizer que ninguém ganhou tanto dinheiro no Brasil quanto as empresas farmacêuticas nesse período de pandemia. Isso aí a gente já tinha como teoria, todos nós, mas ouvindo isso de uma pessoa que tem na lida diária dele, isso realmente nos aproxima daquilo que a gente supostamente já vem se discutindo há muito tempo. Eu não estou dizendo que o problema é com as indústrias farmacêuticas. Sim. O problema é muito mais complexo. Claro, mas também compõe, né? Exato, porque aquele que detém o estoque, que são os distribuidores, eles exorbitam com os valores. Quer dizer, uma cadeia, na verdade, sem né? dúvida. A indústria química, as empresas que fazem a distribuição dos medicamentos, Sim. enfim, cada um pega um Olha, pouco. eu me lembro que chegou uma época em que, aonde nós comprávamos a fentanila pela ordem de R$9, aproximadamente, a ampola de fentanila, eu recebia a contrapartida do SUS em torno de R$14. Então, gastava 9 e recebia 14 pela ampola da fentanila. Eu cheguei a pagar
num determinado momento, R$ 62 por uma ampola de fentanila, uma única ampola, 62, e continuava recebendo os mesmos R$ 14. Teve gente que veio me oferecer fentanila a R$ 89. Faltando fentanila no mercado, teve gente me oferecendo fentanila a R$ 89. Essa fentanila, assim, ela é produzida por vários laboratórios, um laboratório só? Como é que é a questão? São poucos laboratórios que produzem esses poucos medicamentos. São poucos. Só que foi uma quantidade exorbitante de pessoas precisando, as indústrias não davam conta de acompanhar o processo de produção, começou a faltar produto no mercado, começou a faltar medicamento no mercado. E quem estava abastecido de estoque, obviamente para vender, vendia a preços exorbitantes, como o caso que eu comprei a 62, não só eu, como muita gente pagou R$ 62 por uma unidade de fentanila, e chegaram ao descarate de me oferecer a mesma ampola por R$ 89. Eu faço questão de colocar essas posturas assim de caráter mais econômico, embora às vezes as pessoas não analisam esses fatos. Eu acho isso de suma importância, porque quem está de fora, e eu acho comum até, hoje eu recebi até uma pergunta que eu faço questão de formular também, falando um pouco assim, nossa, a Santa Casa, ela recebe verba do SUS, recebe verba da prefeitura, fazem campanhas e tal, e está sempre numa situação difícil, né? Porque a gente vem vendo ao longo do tempo, uma hora mais, uma hora menos. Como é que se explica isso? Um dos detalhes talvez seja esse, né? Sem dúvida, isso é muito fácil de explicar. Bom, indo por partes, voltando lá na questão do coronavírus. Nenhum hospital filantrópico conseguiu acompanhar o processo inflacionário, nenhum, absolutamente zero no Brasil inteiro. Né? Eu costumo dizer, o hospital privado ele tem como repassar. Ele tem como repassar. Quer queira ou não, ele tem como repassar. As Santas Casas não. As Santas Casas não tem como repassar. Aquele dinheiro que ela recebe, né, é exatamente o mesmo dinheiro que ela continuou recebendo durante a pandemia e agora que a pandemia está acabando. Né? E tudo subiu a um custo exorbitante, como eu mostrei para você. Em 6 meses, um único medicamento teve uma inflação de 585%. A minha reposição financeira de ganho sobre esse medicamento foi zero, absolutamente zero. Quer dizer, ela elevou os custos em base, em média, de 500 e tantos por cento. Exatamente. Mas para você repassar isso para o seu cliente ou paciente, não tem como. Zero, absolutamente zero. Eu não posso passar isso para a população e o governo federal também não faz esse nível de repasse. A verba continua sendo exatamente a mesma. A receita continua a mesma? A receita continua a mesma e os custos todos foram lá para cima, de maneira explosiva. Né? Então, o episódio do coronavírus explica isso de maneira fácil em relação a todas as Santas Casas do Brasil. Todas as entidades filantrópicas do Brasil passaram por esse problema, estão todas elas numa situação crítica financeira, sem exceção. E a questão da receita também é muito fácil de ser explicado. A tabela SUS, daquilo que paga todos os prestadores de serviços ao SUS, ela não sofre reajuste há 14 anos. 14 anos que a tabela SUS não sofre reajuste. Imagine o seu salário não sofrer reajuste por 14 anos. Imagine a sua fonte de receita pessoal ou de qualquer família de trabalhador no Brasil ficar congelado por 14 anos. Congelamento. A tabela SUS está congelada há 14 anos. Isso estrangula qualquer entidade que preste serviço para o SUS. Estrangula. Então, some-se a isso, né, um recurso. Se há 14 anos atrás, hipoteticamente, a Santa Casa recebia R$500 mil por alguma atividade, ela continua recebendo os mesmos R$500 mil hoje, exatamente. E claro que você conseguia comprar com R$500 mil há 14 anos atrás, exatamente. Você não consegue comprar com certeza atualmente. Exatamente isso. Então, o que ocorre? Está mais do que comprovado, né? Toda entidade filantrópica, quanto mais ela trabalha para o SUS, mais ela aumenta o seu prejuízo. Essa é a grande realidade. Quanto mais ela trabalha, mais ela aumenta o seu próprio prejuízo. Mas é a nossa natureza servir. É a nossa natureza fazer esse tipo de serviço. Entretanto, esse desequilíbrio econômico-financeiro, ele é fatal para todas as entidades. Então, por isso que as entidades vão à rua buscando fazer campanhas de arrecadação. E isso está longe de resolver os problemas de qualquer Santa Casa. Longe, absolutamente longe. Se não for
o processo de buscar emendas parlamentares, você não consegue, né? A Santa Casa recebe emendas parlamentares? Muito pouco, pouquíssimo, pouquíssimo. Uma coisa que atrapalha muito a Santa Casa, aqui em Poços de Caldas, é que nós não temos nenhum representante na Câmara de Deputados Federais em Brasília. E é interessante você citar isso, né, porque a gente vê hoje em dia, a gente tem acompanhado essa questão em Poços de Caldas e eu acredito, infelizmente, que vai ser difícil a gente eleger, já que nós temos um número expressivo de pré-candidatos, que se tudo correr mais ou menos, nós vamos ter muita gente para ser votada. E os votos serão diluídos e os nós votos vamos serão continuar sem deputados, infelizmente. Temos o Mauro Tramonte lá em Belo Horizonte, que auxilia algumas coisas, mas é claro que ele tem uma demanda grande também para atender. Então, seria importantíssimo, nós fizemos uma festa natalina, né, lá na rua, na calçada lá da Santa Casa, no dia 11 de dezembro, fizemos uma bela festa natalina, e lá, quando eu tive a oportunidade de me dirigir ao público, eu pedi ao público que tivesse a consciência de eleger um deputado federal de Poços de Caldas. A cidade precisa de um representante no Congresso Federal, lá em Brasília, para defender os interesses dessa cidade. Porque se isso acontecer, vai ser bom não só para a cidade, vai ser bom para o nosso prefeito, que eu acho que faz um trabalho muito bom na cidade, o prefeito Sérgio, vai ser muito bom para o secretário de Saúde, Dr. Mosconi, que eu privilegio muito o trabalho que ele faz. Dr. Mosconi é incansável, já é um senhor já de idade relativamente avançada, mas ele é um guerreiro na questão do bem-estar de saúde da população. Eu vejo isso, eu convivo com isso, semanalmente junto com ele. Vai ser muito bom para a população em geral e vai ser bom também para a Santa Casa, porque ter um representante no Congresso Federal vai ajudar a trazer recursos para a gente. Agora, quando você diz isso, por exemplo, se Poços de Caldas não tem representante, com certeza as outras Santa Casas que talvez estão espalhadas por Minas Gerais têm representantes lá. Essas Santas Casas estão melhores por causa dessa relação ou não? Com certeza estão. Com certeza estão melhores que nós por causa desse... Com certeza estão. De ter alguém que tenha a voz lá. A Santa Casa de Passos está numa condição muito melhor do que a nossa Santa Casa, porque eles têm um representante na Câmara Federal. Você sabe que quando a gente fala disso, a gente pensa exatamente nessa situação que Poços de Caldas vive, mas não se faz uma relação agora, foi interessante a sua afirmação de que é importante, inclusive, para a Santa Casa que a gente tem, porque não se faz essa relação usualmente. Né? Olha, é importante ter um representante lá em Brasília e tal, em Belo Horizonte, porque nós temos condição de auxiliar a Santa Casa. Olha, esse sábado agora eu recebi a visita de um provedor de uma Santa Casa próxima daqui. Prefiro não falar em nome de cidade, mas ele veio querer conhecer o que está sendo feito na Santa Casa aqui de Poços de Caldas. Ele veio justamente para conhecer o nosso trabalho, porque tem sido comentado o trabalho que a gente tem feito, muita gente aí fora está observando, achando que está se fazendo um trabalho bom na Santa Casa, e ele quis vir aqui conhecer. Ele é provedor de lá há 14 anos, dessa Santa Casa, nessa cidade interior próxima daqui. Ele falou que lá eles têm um deputado federal eleito lá pela cidade deles. Esse deputado conseguiu agora na virada no final do ano, ele conseguiu uma emenda parlamentar de 2 milhões de reais só para obras e reformas dentro da Santa Casa. 2 milhões. A gente não consegue isso aqui. Perfeito. Agora, quando você fala de pandemia, é importante a gente colocar aí o boletim, né, que a gente tem aí, o Adriano Aranda, nosso amigo que nos auxilia aqui, colocando aí o boletim de segunda-feira, né, exatamente hoje, 14 de fevereiro, os óbitos, e parece que nós estamos, não sei se numa situação melhor que alguns dias atrás, mas nos parece que sim, porque está caindo um pouco os índices, né? Agora, essa situação que a gente vê aí nesse quadro estatístico, Ricardo, como é que você analisa e qual a relação desse quadro com a Santa Casa? Você acredita que nós teve um pico aí, que isso vai melhorar? Como é que pode ser resolvido, principalmente essa questão da pandemia, que tanto tem impactado a Santa Casa? Como é que você vê um futuro breve aí, né? Olha, eu me sinto relativamente otimista, porque está muito melhor para o hospital em relação ao que foi há um ano atrás. Muito melhor. No ano passado, nós chegamos a abrir 30 leitos a mais de CTI só para o Covid. 30 leitos. Abrimos 10
depois 20, depois 30. Tudo pactuado junto ao Dr. Mosconi. Ele pedia para a gente ampliar o número de leitos de CTI, não de enfermaria, de CTI, porque a demanda estava absolutamente grande. Então chegamos a ter 30 pacientes. Estamos colocando paralelamente as imagens aí do hospital, né? Então chegamos a ter 30 leitos. Nesse mesmo espaço de 30 leitos, chegamos a ter 34 pacientes internados em CTI de Covid. Uma ala inteira nossa, chamada a ala C, que é uma ala de 40 leitos de internação clínica, ela ficou quase que praticamente 100% ocupada com internação de pacientes de Covid em enfermaria. Foi um caos dentro do hospital, um verdadeiro caos. Hoje, nós temos, no momento, 10 pacientes internados, 7 em ambiente de CTI, 3 estão em ambiente de enfermaria. Então, ficou muito melhor agora, né? Agora, é importante observar o seguinte, todos os 10 pacientes que estão internados na Santa Casa, todos estão com o esquema de vacinação completo, inclusive com a 3ª dose de reforço. Todos. E, no entanto, eu estou com 10 pacientes internados, fora dos tantos que estão nos outros hospitais. Tenho certeza que o Santa Lúcia tem a sua demanda, a Unimed tem a dela, o Poços de Caldas tem a dele. Todos os hospitais estão com demanda de internação. Esses 10 que estão hoje internados na Santa Casa, de 10, 7 são de CTI, estão todos eles com problemas de insuficiência respiratória, todos eles estão com o esquema de vacinação completo. Então, o que isso significa que é muito importante a população entender? Vacinem-se todos aqueles que não se vacinaram ainda. Por favor, vacinem-se. E mesmo aqueles que estão vacinados, tenham muito cuidado em suas relações sociais. Mantenham distância, utilizem a máscara, higienizem suas mãos. Façam tudo aquilo que era feito há um ano atrás, porque o vírus continua contaminando. Ainda mais com as variantes que vão aparecendo. Exatamente, né? Isso, ainda mais com as variantes. Então, a gente sabe muito bem que no futuro a Covid vai ser mais uma gripe. Como tem agora esse vírus novo da gripe H3N2, eu peguei esse vírus e me deixou uma semana arriado, mas não era Covid, eu fiz o teste e era realmente esse vírus novo da gripe e que não está ainda no esquema vacinal, essa vacina que virá em março já vem já com antígeno para esse vírus novo da gripe. O Covid vai ser mais um vírus gripal, que vai ter vacina todo ano, para a gente poder se prevenir de todas as variáveis. Isso é o futuro, que acreditamos que vai acontecer a partir de 2023 ou no máximo 2024. Então é muito importante todo mundo ter a consciência que, apesar de vacinado e com as vacinas completas, tem que continuar mantendo todas as suas propostas de precaução. Tem algumas participações aqui, né, mandando pelo WhatsApp. O Dr. Glaucir, né, o promotor, mandou uma mensagem aqui, parabenizando pela gestão, o Ricardo, mas ele pergunta assim, com as duras medidas tomadas pela Santa Casa, você fez inimigos em Poços de Caldas? Já a gente volta aqui no Hora da Verdade essa noite, tá? Fica aí. Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas, o plano da tradicional floricultura. Estamos de volta no Hora da Verdade e eu queria citar aí, né, que está com a gente, começou hoje com a gente aqui, o Doce Gigantes, lá de Santa Rita de Caldas, é um doce de extrema qualidade e fazendo parte aqui, a gente coloca algumas imagens aí para você, né, são produtos aí que você pode confiar porque tem na sua essência essas frutas do campo, né, e frutas de muita qualidade. Então, os Doces Gigantes desde 1919, portanto, há mais de 100 anos aqui em Poços de Caldas, região e no Brasil. Portanto, um prazer enorme de contar com a qualidade do Doces Gigantes aqui no Hora da Verdade. Além do que, tenho que citar também a elegância que eu sempre compartilho com você, já que eu me visto assim como eu fiquei sabendo hoje, porque eu falei que eu ia receber o Dr. Ricardo Sá aqui no programa, né, lá do Luiz Jordan, né, onde lá a moda masculina está bem representada com multimarcas, onde você encontra blazers, camisas, gravatas, sapatos, enfim, moda masculina em Poços de Caldas é Luiz Jordan, moda masculina. Aqui a gente tem alguns minutos aí para continuar, a gente tem programas que a gente acha que 1 hora é realmente muito pouco, que é o caso aqui dessa entrevista com o Ricardo Sá, superintendente da Santa Casa, e a pergunta minha na verdade não é minha, né? É pergunta do Dr. Glaucir, se você com esses choques de gestão que você fez aí, se você arrumou muitos inimigos em Poços de Caldas.
O Dr. Glaucir é uma figura, né? É. É uma figura ele. Dr. Glaucir, muito obrigado pela sua pergunta. Espero que o senhor não seja um inimigo meu, né? Muito apropriada a sua pergunta. Eu tenho pelo senhor uma grande admiração, porque eu comentei aqui no intervalo. O senhor é um homem de rara inteligência. Eu admiro muito o senhor pelo seu trabalho e por tudo aquilo que o senhor representa dentro da cidade de Poços de Caldas. Parabéns, eu gosto muito de ser seu amigo. Doutor Glaucir, a sua pergunta é bastante apropriada. Eu já andei por muitas cidades pelo Brasil e já andei por muitos hospitais pelo Brasil. Um homem na minha posição, inexoravelmente, ele acaba fazendo talvez mais inimigos do que amigos. Essa é a grande realidade. Porque a gente fere interesses que estão arraigados na cultura da empresa, né? E eu notoriamente acabei me tornando, ao longo da minha existência profissional, um indivíduo que é contratualizado para resgatar empresas. Isso notoriamente vem acontecendo dos últimos anos para cá. Então, toda vez que você entra para provocar o renascimento de uma instituição, o renascimento de uma empresa, o resgate dessa empresa, você acaba mexendo com muitos interesses, né? E essa mexida de interesses provoca o descontentamento de algumas pessoas. Então, realmente a sua pergunta é muito oportuna, inteligente e real. Isso realmente acontece, infelizmente acontece, mas são ossos do ofício. Imagino logo depois que você assumiu o hospital, na superintendência, 200 pessoas... Né, foi o corte de 200 pessoas, então isso já deve ter... Não sei se você alcançou 200 inimigos ali, mas provavelmente algum impacto deve ter tido nessa pandemia aí, né? Com certeza. Eu não sei o que está acontecendo, por favor, rapaz. Ah, sim, eles estão lembrando para você olhar para aquela câmera, por gentileza, tá certo? Nós estamos aqui contando com a assessoria de comunicação também da Santa Casa, através do meu amigo, que eu gosto tanto, porque ele também dá uma inteligência rara, porque é santista. Diferente de alguns flamenguistas aí que vivem vivendo do Santos Futebol Clube, como é o caso do Ricardo Sá aqui. Bom, mas enfim, nós temos uma campanha muito importante que eu não sei se tem condição da gente colocar aí no ar. A gente está falando de saúde. Saúde realmente é prioridade para todos nós. E nós estamos colocando aqui uma campanha para uma cirurgia cerebral urgente do nosso amigo ator Rony Motejani. É uma cirurgia para retirada de tumor cerebral, né? O Rony precisa fazer essa cirurgia e precisa muito da ajuda de todos. Então, o Hora da Verdade se solidariza com essa campanha, colocando aí um Pix para você colaborar dentro da sua possibilidade, que é o 985-052-38672, para a gente ajudar o nosso amigo Rony, né, a fazer essa cirurgia e recuperar a sua saúde. Estamos falando também das cirurgias, vamos colocar entre aspas aqui. Você falou que a Santa Casa passa por um momento difícil e provavelmente, usando uma analogia aí, a Santa Casa, não sei se ela está no CTI ou não. Qual que é o tratamento que você vê para a gente recuperar um pouco a saúde da Santa Casa, que está passando por um momento delicado? Eu preciso que a população tenha conhecimento, né, entendimento. Eu sei que a população conhece, eu sei que todos os vereadores da Câmara Municipal conhecem, sei que o nosso secretário de Saúde reconhece, assim como o prefeito também. A Santa Casa hoje, ela está sobrecarregada, ela está pequena para o tamanho da cidade e da sua região. Quando eu cheguei, a Santa Casa tinha em ordem aí entre 150 e 160 leitos ativos. A Santa Casa tem hoje 210 leitos ativos. Entretanto, esses 10 leitos não suportam a população. Nós estamos absolutamente lotados, e não é de Covid, porque eu só tenho 10 pacientes internados de Covid, como eu falei aqui, 7 em CTI, 3 em enfermaria. Mas Santa Casa está lotada de absolutamente tudo que você puder imaginar. Hoje eu tenho paciente internado no pronto-socorro. Você consegue imaginar a internação em pronto-socorro? Nós tínhamos hoje pela manhã 5 pacientes internados em pronto-socorro. Pronto-socorro, pela própria definição, é giro rápido. Aquele paciente que entra, você salva a vida dele, tira ele da crise. Se a crise for branda, ele pode ir para casa. Se a crise for mais aguda, mais intensa, ele tem que ser internado, ou no CTI ou numa enfermaria. Hoje de manhã, nós iniciamos o dia com 5 pacientes internados em pronto-socorro
E surgiu uma vaga de um paciente que estava no CTI, teve alta CTI, foi para a enfermaria e conseguimos subir um paciente que estava no pronto-socorro para o CTI. Então eu tenho hoje, e já vem se arrastando isso já há bastante tempo, 4 pacientes internados em estado grave no pronto-socorro da Santa Casa. Eu não tenho leito, eu não tenho vaga. A Santa Casa, eu tenho dito, e já relatei isso inúmeras vezes, a Santa Casa hoje precisaria ter minimamente 350 leitos. Eu demonstro isso numericamente. E tem condição de expandir a Santa Casa no local onde ela se encontra? Tem. A Santa Casa tem espaço físico para isso, tem. Então a gente precisa se mobilizar de alguma maneira, a sociedade de uma maneira geral, para buscar essa ampliação da Santa Casa. Exatamente. É fundamental que a Santa Casa consiga expandir a sua condição de oferta de leitos. Ela está tão sobrecarregada que ela não consegue mais admitir novos pacientes, isso impacta na rede. Tem pacientes em estado grave na UPA, que eu não consigo botar dentro do hospital. Tem pacientes em estado grave no Margarita Moraes que eu não consigo botar dentro do hospital. Essa é a grande realidade hoje. Pessoas em estado grave, precisando de leito dentro da Santa Casa, porque, como eu falei no início aqui, é o nosso ofício, é a nossa natureza, dar esse tipo de atenção à população que não tem plano de saúde. Mas, no entanto, eu não consigo trazer as pessoas porque estamos absolutamente lotados. Essa é a nossa realidade, uma lamentável realidade. A Santa Casa precisa expandir. Há tempos atrás eu venho falando que a Santa Casa precisaria ter hoje 450 leitos para começar para ter manobra com folga, com tranquilidade. Mas para ela ter estrutura adequada hoje, minimamente 100 novos leitos, chegar a 300, 310 leitos, para poder receber essa população que está represada. Tem hoje uma população represada precisando da Santa Casa e a gente não tem condição de dar essa assistência. Eu acho importantíssima a sua fala, porque a gente vive falando da Santa Casa, que com certeza é um hospital de tanta tradição e que a gente depende tanto, e tantas pessoas já passaram, vão passar por lá, e a gente precisa dessa expansão. E eu vou só reforçar uma palavra sua aqui, Ricardo, se me permite, que é a necessidade da gente ter um deputado estadual, federal, em Poços de Caldas. Portanto, eu gostaria que essa fala do Ricardo chegasse não aos eleitores, mas aos pré-candidatos, que a gente pudesse ter uma cidade um pouco mais organizada, no sentido de não ter essa disseminação de candidatos, que os candidatos se reunissem e falassem, não, vamos ter poucos candidatos em Poços de Caldas, porque se não for dessa maneira, a gente não estará colaborando, quer dizer, não elegemos ninguém, todo mundo perde e a cidade perde muito mais. Então é importante que a gente tenha essa consciência política, não apenas dos eleitores, mas dos pré-candidatos a deputado estadual e federal aqui na cidade. É preciso que a gente tenha um partido só, o partido de Poços de Caldas, que tantas vezes já foi mencionado aqui, mas nunca de maneira real foi praticado, né? Eu vou, inclusive, apresentar 2 quadros aqui do programa que a gente sempre apresenta nesses minutos finais, que é o da hora e o fora de hora, né? E também o saia justa. Vamos lá? Ricardo, vou pedir um pouquinho o seu poder de concisão para falar para a gente o que é da hora, o que é positivo no atual momento que a gente vive tantos problemas. Hoje, você fala com relação à Santa Casa? De maneira geral. De maneira geral, eu acho que é a consciência que a humanidade está adquirindo, que ela precisa ser mais solidária. A humanidade, em geral, precisa ser mais solidária. Então, acho que esse nível de consciência a virose está trazendo para a população como um todo. Não só no âmbito, nas esferas políticas, mas nas esferas da sociedade como um todo. E solidariedade é isso, né? Voltando ao tema, é que os pré-candidatos se reúnam aí e sejam solidários com a cidade e não com as suas próprias campanhas. Vamos agora, então, para o Fora de Hora. O que é negativo? Negativo é toda a politicagem que está sendo feita com essa virose dentro do Brasil. Lamentavelmente, uma política nefasta, não falo em nomes, não falo em partidos, mas uma política nefasta que está sendo feita com a doença em benefício próprio de alguns políticos. Lamentável. A gente vai então para o Saia Justa com o Ricardo Sá. Saia Justa para os pretendentes da Santa Casa, Ricardo Sá, Rio de Janeiro ou Poços de Caldas? Rapaz, eu sou um carioca da gema, né? Mas eu estou apaixonado por Poços de Caldas. Incrivelmente apaixonado. Você tem 2 cidades maravilhosas dentro do coração. 2 cidades maravilhosas. Olha, como eu falei aqui, eu já andei por muitas cidades pelo Brasil afora, trabalhando em hospitais, em empresas na área de saúde, em outras cidades. Mas fora o meu Rio de Janeiro,
Eu nunca encontrei uma cidade tão prazerosa e aprazível quanto a cidade de Poços de Caldas. Agradecemos. A população está de parabéns. A gente falando de hospital, a gente tem dois hospitais que eu não sei, você conhece muito mais da área, mas eu coloquei dois hospitais aqui que a gente sempre cita, as pessoas sempre citam, que dois hospitais de referência, acredito que entre o que você optaria, o Hospital Albert Einstein ou o Sírio-Libanês? Einstein. O Einstein. Inegavelmente o Einstein, que foi eleito, não sei se vocês sabem, o melhor hospital da América Latina, toda a América Latina. O Albert Einstein foi eleito o melhor hospital de toda a América Latina. Muito bem. Telemedicina ou aquele atendimento presencial? Presencial. É o que difere, né? Sem sombra de dúvida, presencial. O olho no olho, o toque humano no indivíduo, a entrevista pessoal, isso faz toda a diferença. Ricardo, um assunto final aí é a questão do Hospital do Câncer, que já vem sendo falado. Então, qual que é a sua opinião, já que a Santa Casa tem um UNACOM que muito bem atende não só os pacientes de Poços, mas também de toda a região, né? O UNACOM, assim como todo hospital, está sobrecarregado, absolutamente sobrecarregado. O UNACOM precisa expandir, mas não precisamos de um novo UNACOM, precisamos de um hospital de câncer. Então, esse compromisso o prefeito assumiu, o prefeito Sérgio, de maneira muito apropriada, ele assumiu, está colocando, não sei se já colocou um terreno, um lote da prefeitura à venda, para poder arrecadar um recurso para dar início à estruturação do Hospital de Câncer, onde tem aquele estacionamento em frente ao pronto-socorro da Santa Casa. Aquele terreno é da Santa Casa, não há recursos para isso. Infelizmente, o governo Pimentel, ele rasgou, digamos assim, o acordo, né? Inutilizou o acordo e está se esperando desde lá, desde então. O prefeito Sérgio, de maneira muito sensível, abraçou essa causa e está colocando esse terreno à venda para fazer uma arrecadação de recursos para poder iniciar as obras do Hospital de Câncer em frente à Santa Casa. Muito bem, eu vou deixar os minutinhos, segundinhos finais aí para suas considerações, agradecendo a sua presença aqui, bem como a presença do Santista aqui, o Rafael, que é gente muito boa, além de ser um profissional muito competente. Eu queria deixar os minutos finais aí para suas considerações, agradecendo mais uma vez, desejando a você, a toda a administração do hospital, que a gente possa recuperar a saúde do hospital, porque ela representa com certeza a saúde do Poços Caldense. Bom, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade. É um prazer poder estar aqui. Estarei apto a vir aqui outras vezes. Considerações finais. Eu tenho dito muito que a Santa Casa não é uma entidade perfeita. Não, não é. Não somos perfeitos. Temos muitos problemas a resolver internamente. Muitos problemas. Não estou falando de questão financeira, não. Estou falando de questões processuais, de funcionamento de processos. Não somos perfeitos, mas temos uma consciência muito aplicada de que temos que fazer um trabalho robusto de melhorias de processo dentro da Santa Casa. Esse trabalho está sendo feito do porteiro ao médico que atende ao paciente. Então, não pensem que a Santa Casa é uma entidade absolutamente perfeita. Temos problemas, temos falhas, como todo hospital tem falhas. O Albert Einstein, como eu disse aqui, foi eleito já há muito tempo o hospital número 1 da América Latina, mas ele comete falhas. Ele tem falhas, ele comete erros que a gente sabe que comete. Eu tenho convívio lá dentro e sei que o Albert Einstein, apesar de todo o perfeccionismo dele, ele comete erros e tem falhas. Só que ele acerta muito mais do que erra. Então as coisas acabam não aparecendo. A Santa Casa tem seus problemas. Estamos trabalhando arduamente com o apoio de todos os funcionários, com o apoio de todos os médicos. Estamos muito empenhados em melhorar a Santa Casa. E eu espero que a população também nos dê esse apoio. A gente precisa do apoio de todos. Com certeza, e a gente falou dos seus inimigos, mas vou citar aqui um amigo seu, com certeza, ele pediu para fazer um agradecimento, o Ricardo Guerra, ao superintendente, a você, por ter permitido que o irmão dele, o Ronaldo Guerra, ficasse na fase terminal mais alguns dias na Santa Casa. Então, profunda gratidão, e eu tenho certeza que muita gente tem muito a agradecer, não só ao Ricardo, mas a toda a Santa Casa, com certeza, né? Arruma-se inimigos, mas também gera-se amigos, né, com certeza, nessa função dele. Muito obrigado, então, mais uma vez ao Ricardo, ao Rafael, que esteve aqui com a gente, e principalmente a você, telespectador assíduo do Hora da Verdade. Até a próxima segunda-feira, uma ótima semana, fica com Deus, que Ele, com certeza, está contigo. Até já. Até lá.